Olá, meu nome é Guilherme Nastari e hoje nós iniciamos aqui no canal Rural o Global Agribusiness Forum, um programa semanal que vai discutir com liderança, academia e convidados os desafios de médio e longo prazo desse setor tão importante para o Brasil, o agribusiness. Hoje, no nosso primeiro programa, nós vamos entrevistar o presidente da Sociedade Rural Brasileira, Dr. Cesário Ramalho. Tudo bem, Dr. Cesário? Tudo bom, Guilherme? Tudo bem? Bom estar aqui com vocês. Muito obrigado. Obrigado, é um prazer ter o senhor aqui no primeiro programa e dividir as experiências e os desafios que o senhor e a sociedade rural têm passado nos últimos anos. Dr. Cesário, na sua avaliação dos últimos 50, 60 anos de agribusiness, quais foram os pontos importantes que fizeram com que o Brasil chegasse no tamanho e na importância internacional que nós temos hoje? Guilherme, bom, parabéns aí pelo programa. Eu acho que é muito produtivo. Eu acho que pelo próprio nome do evento aí de vocês, que felizmente a Sociedade Rural Brasileira também participa, realiza esse projeto. É um projeto que merece nosso respeito e vamos procurar aqui transmitir o máximo possível para os meus companheiros, os agricultores e os pecuaristas do Brasil inteiro, e vamos interagir isso com o mundo inteiro, que é a proposta do fórum. Olha, eu acho que a agricultura brasileira é uma coisa importante para as pessoas saberem, e a sociedade brasileira precisa saber que a agricultura brasileira não começou hoje de manhã, nem ontem, tá certo? A agricultura brasileira, ela começou, essa grande agricultura, essa agricultura que explodiu no mundo, que se tornou a maior agricultura tropical do planeta. Ela é uma agricultura pensada, pesquisada, bolada pelo Brasil, pelo pesquisador brasileiro, pelo cientista brasileiro, pelas entidades que pesquisam o agro, que é o marco zero disso, que é a Embrapa. A Embrapa foi fundada em 1970 e alguma coisa de 73 por aí. E o que é a Embrapa? O que é a Embrapa, vamos falar para o agricultor e para todos os que estão nos ouvindo. A Embrapa é pesquisa, Guilherme. A Embrapa é pesquisa. Essa agricultura que as pessoas ainda desinformadas imaginam que a agricultura se faz por um indivíduo de chinelo, por um indivíduo de uma botina, honrosa botina, aliás, honrosa botina, tá certo? Eu não tenho nenhuma vergonha dos meus antepassados, do meu avô, bisavô, pai, etc. Todos eles foram responsáveis, direta ou indiretamente, por esse sucesso que o país colhe hoje. Então, a agricultura é pesquisa. A Embrapa, ela nasceu para simplificar um processo de pesquisa. A sociedade atual, ela valoriza todo esse valor do campo, ou ainda tem desafios de curto prazo para o reconhecimento que esse setor precisa? Não, eu acho que tem que valorizar mais. Nós, através do programa, a gente pode comentar alguma coisa assim, rapidamente. Há um sucateamento no momento do Ministério da Agricultura. Só acontece porque a sociedade não respeita a agricultura na medida daquilo que a agricultura faz pela sociedade brasileira. O consumidor interno e os 100 bilhões de dólares que nós estamos fazendo das exportações. E os 375 bilhões de dólares que nós temos de reservas cambiais. Portanto, a agricultura, ela não é mais aquele indivíduo lá de trás. Ela é uma coisa inserida na economia brasileira. A agricultura permeia toda a economia do país. Ela usa o Itamaraty, ela usa o Ministério do Trabalho, ela usa tudo, Guilherme, tudo ela usa. Portanto, a agricultura é o maior segmento da economia do país e precisa ser respeitada. E é produto do quê? De brasileiros, pesquisadores brasileiros, da Embrapa, da Exalc de Piracicaba, do IAPAR do Paraná, da Universidade de Santa Maria no Rio Grande do Sul, da Universidade de Viçosa, de Lavras em Minas Gerais. Portanto, é um processo de país fazendo isso. E esse país, Brasil, fez essa agricultura extremamente competitiva, e não é uma agricultura que o agricultor pensa lucro no ano que vem.
Porque se eu não cuido da minha terra hoje, eu não vou colher amanhã e nem depois de amanhã. Então nós temos que trabalhar, nós temos que lutar pelas nossas terras para que elas sejam preservadas, que elas sejam tratadas, que elas sejam cuidadas. E isso nós temos, assim, rapidamente, para encerrar essa pergunta, nós temos plantio direto, 70% da soja, 80% da soja. Nós temos 2 ciclos de plantio. Qual é o país do mundo que tem isso? O Brasil tem, porque o pesquisador brasileiro, o pesquisador da Embrapa, e isso se devemos aí ao ministro, ex-ministro da Agricultura, o maior nome da agricultura do Brasil. Tudo que nós colhemos hoje ainda é produto disso. Falta agricultura daqui para frente. E é o que nós vamos debater no Global Agribusiness Forum. É o ministro Alisson Paulinelli. Ele bolou a Embrapa. Ele mostrou ao ministro Ciro Lima, um baita gaúcho bacana que era o ministro Ciro Lima, mostrou a ele como se fazia isso. Então o que é, Guilherme? Tirou a pesquisa de dentro do Ministério da Agricultura, criou uma empresa de propósito específico que se tornou Embrapa. Cópia do quê? Da Epamigre de Minas Gerais, aonde que era naquele momento, em 70, era tocada, né, pelo secretário naquele momento, Alisson Paulinelli. Portanto, o grande inspirador dessa agricultura é o ministro Alisson Paulinelli. É um baita brasileiro. Respeito o Alisson. Doutor Cesário, o ambiente internacional reconhece a Embrapa como um dos principais agentes de tecnologia no agribusiness mundial? Totalmente. Quem não reconhece a Embrapa é o governo brasileiro, de hoje, que cortou agora, no segundo semestre do ano passado, aliás, desse ano, cortou 28% das verbas da Embrapa, que cortou desde o início do ano, que a Embrapa não tem um orçamento adequado ao tamanho da agricultura brasileira. Nós temos, enquanto o Brasil investia 100 milhões de dólares no início do programa álcool, aí, na época do carro Flex, os Estados Unidos investiu 1 bilhão. Os Estados Unidos produz o dobro do etanol que produz o Brasil, competitivamente. Exatamente, né? Em 2000, os Estados Unidos produzia de 5 a 6 bilhões de litros de álcool e o Brasil 12. Em 2012 o Brasil produziu 27, 28 bilhões e os Estados Unidos 50. Exatamente. Então, quer dizer, isso tudo é pesquisa. Agricultura é pesquisa. Um grão de soja tem muito mais hora de pesquisa que uma nave que vai à Lua. Doutor Cesário, obrigado. A gente volta com o próximo bloco com mais questões estratégicas para o agribusiness brasileiro. Obrigado. Voltamos agora com o primeiro programa do Global Agribusiness Forum, que recebe aqui o presidente da Sociedade Rural Brasileira, Dr. Cesário. Dr. Cesário, dando continuidade ao nosso primeiro bloco, na sua opinião, na sua visão, quais são os desafios de médio e longo prazo que o Brasil precisa resolver hoje para dar continuidade nessa competitividade que a gente adquiriu nos últimos anos? Olha, eu acho que o Brasil, Guilherme, sendo a agricultura sendo parte integrante da economia brasileira, o Brasil é um país que está sem projeto, né? O projeto brasileiro é um projeto de poder. O governo que aí está, ele almeja poder. Ele não pensa o país como nação. Ele não pensa um país para 200 milhões de pessoas. Então nós temos muito problema de curto prazo. Nós temos problemas que afligem. E fazem o que esses problemas? Como, por exemplo, a questão da logística. A logística no mais amplo sentido da palavra, né? A estratégia da logística. Isso veio acumulando nesses 11 anos de governo. Quando o Lula ganhou a eleição, em 2002, o Brasil produziu 98 milhões de toneladas de grão. Nós já tínhamos uma logística comprometida. Já não era a logística que nós tínhamos. Já tínhamos um custo de colocação dos nossos produtos no porto bastante superior ao americano e ao argentino, por exemplo. O que aconteceu? Isso deteriorou de uma forma bárbara. Os fretes mais do que dobraram nesse período. Acontecendo o quê? Tirando renda do produtor rural brasileiro e impactando os preços na gôndola do supermercado. Nós precisamos saber, o consumidor precisa saber, o agricultor tem que saber
que o camarada que vai lá comprar 1 quilo de feijão, 1 quilo de arroz, uma dúzia de ovos, enfim, a alimentação dele, a refeição dele, está pagando mais 10%. Nós podíamos estar vendendo isso mais 10% mais barato. E isso o governo não fala. Isso ele não alerta, ele esconde isso. Mas nós temos que falar. Isso tudo é problema de curto prazo. A logística é um problema de curto prazo. Esse entupimento das estradas para chegar no Porto de Santos ou de Paranaguá. Você imagina que nós dobramos a produção de grão brasileira, de grão, e o açúcar. Que o ano passado, quando nós, esse ano ainda, em março, abril na colheita, nós resolvemos exportar milho, entupiu tudo. O navio ficou 60 dias para descarregar. Eu compro o fertilizante, 90% do fertilizante brasileiro vem da Rússia, vem da África, aí, esqueci o país ali da África, Marrocos, né? E fica o navio ancorado aí 40 dias, 60 dias, paga $50 mil por dia o navio, impacta no preço que o agricultor brasileiro paga. Não é só o Mato Grosso, o Paraná, que tem uma logística melhor, também paga por isso. E quem sofre com isso? O consumidor. Então nós temos que melhorar a questão da logística. Nós temos que ter uma segurança jurídica no campo. Nós estamos atrasando investimentos. As pessoas, nós temos... Guilherme, eu falo para você porque eu vivo no campo. Eu sou produtor rural. A minha atividade é essa, familiar é essa. Então nós estamos permanentemente falando sobre isso na minha casa, na minha família, nos meus amigos, em todos os lugares, e as pessoas que eu procuro para me inteirar, os meus companheiros, os meus associados da rural brasileira. Então todo mundo está revoltado com essa questão da insegurança jurídica, que vem do quê? Da questão do imbróglio da política indigenista brasileira, que prejudica o produtor e prejudica o índio. O índio não quer mais construir oca lá no Mato Grosso do Sul, aqui na Anhanguera, que tem tribo indígena aqui, ele quer ir para a faculdade, ele quer comprar um trator, ele quer produzir soja, ele quer produzir milho, ele quer produzir cana-de-açúcar, ele quer fazer qualquer coisa, ele quer ser útil, ele quer ser parte integrante de uma sociedade que consome, ele quer comprar uma televisão. E, no entanto, uma política indigenista gerada na Europa, tá certo? Pelas ONGs internacionais, que nos perturbaram no meio ambiente, que nos perturbaram na questão da reforma agrária, e que tudo que esses grupos de ONG estão fazendo, nós brasileiros estamos vencendo, tá certo? Porque quem manda no Brasil é o brasileiro, não é a ONG. Doutor Cesário, obrigado. Nós vamos para o último bloco. Nós estamos aqui terminando o segundo bloco no Global Agribusiness Forum, e a gente retorna com o Dr. Cesário Ramalho. Obrigado. Voltamos com o Global Agribusiness Forum e o Dr. Cesário Ramalho, presidente da Sociedade Rural Brasileira. Dr. Cesário, o que o senhor acha da política indigenista brasileira? A questão indígena é uma questão que não é do ruralista, em primeiro lugar. Então eu estava falando um pouco já do índio. O índio, ele quer conforto, ele quer ser inserido na coisa. Agora tem umas tribos indígenas que frequentam o norte brasileiro que nós vamos preservá-los dentro do seu habitat natural. Mas esses índios que estão por aqui não querem isso. O índio tem hoje, a política indigenista já designa aí a reservas indígenas, elas têm 14% do território nacional, elas têm 123 milhões de hectares do país, elas têm 500 mil índios. Nós estamos, qual é o grande entrave, por exemplo, esses dias agora, essas semanas, no Mato Grosso do Sul? Que a reserva indígena X, de 5 mil hectares, eles querem ampliar para 30 mil hectares. Então, a ampliação das reservas já constituídas e estruturadas. Essas ampliações é que está dando muita confusão. Então, nessas áreas, nós temos pessoas que estão há 100 anos lá, 3, 4 gerações que estão sendo sacadas da propriedade. Portanto, é uma agressão. O que impacta isso? Aquele produtor? Não, impacta o país. Porque o recurso vai embora. Isso é falta de segurança jurídica. Tá certo? Então tem que acontecer uma definição política de governo
sobre a questão indígena, porque lá em Belo Monte vai prejudicar nossas energias. A BR, eu não sei se é 163, que vai a Santarém, está atrasada, faz 20 anos que está construindo por questões indígenas. Algumas duplicações de ferrovias ou rodovias, principalmente rodovias, não acontece por causa de indígenas. O Rodoanel de São Paulo foi atrasado por uma questão indígena. Mas não é problema do índio, não é problema do ruralista, é um problema do país de falta de governo. Porque um governante, ele tem que atuar ele tem que amenizar isso tudo. O índio jamais é um problema do ruralista, é um problema brasileiro. Então, se todas as demarcações forem feitas, nós vamos dobrar a área indígena brasileira. Nós vamos sair para 250 milhões de hectares. Doutor Cesário, 14, nós vamos para 28. Um quarto do país vai ser de reservas indígenas. Agricultura comercial, que eu, quando falo comercial, falo pequeno, médio e grande, sabe? Porque ninguém separa a abóbora do sítio da abóbora de um mega produtor. É tudo igual. O suíno lá, você não sabe se o suíno é daqui ou dali. E quando nós vendemos para fora, tudo mistura, né? Tudo é agricultura, tudo é produto agrícola. Doutor Cesário, nesses últimos 2 mandatos como presidente da Sociedade Rural, quais foram os maiores desafios que o senhor teve e, na sua visão, quais são os desafios que o próximo presidente tem na Rural para o próximo mandato? Olha, Guilherme, eu acho que nós tivemos uma questão gravíssima nesse período meu, 2 mandatos, foi a questão da votação do Código Florestal. O Código Florestal brasileiro, muito questionado, eu acho que há uma consciência nova na questão do meio ambiente e isso talvez não estivesse sendo praticado no Brasil. Portanto, o ambientalista, de uma forma mais radical, nós tivemos que traduzir esse radicalismo do ambientalismo para uma coisa exequível, para um código florestal sustentável sob o ponto de vista, por exemplo, econômico, tá certo? Isso precisava ser melhorada, as nossas condições de produção, as nossas fórmulas de produção, mas de uma maneira sustentável e economicamente, principalmente, que fosse ambientalmente, socialmente, que é o triângulo que a gente chama. Então, acho que isso foi uma grande luta. Nós fomos para o Congresso Nacional, eu particularmente tive uma atuação permanente, semanalmente eu ia a Brasília, apoiar os nossos deputados, que nós também, foi o desafio do meu mandato, foi eleger uma Câmara Federal do setor agropecuário. Colhemos, nós temos a maior frente do Congresso Nacional, que é a frente nacional, a frente ampla a frente parlamentar da agropecuária brasileira. Temos deputados excelentes, extraordinários. Hoje a frente é presidida pelo deputado Heinz, do Rio Grande do Sul, e tivemos deputados excelentes lá presidindo, e o colegiado dele, o grupo dele, é de primeira categoria. Isso fez com que nós constituíssemos a maior programa, a maior legislação ambiental do planeta. Está no Brasil. Dificuldades de aplicação. Esse, então, acho que foi o grande tema político. Atrás disso, nós tivemos a eleição. Nós trabalhamos firmemente na eleição. Conseguimos colaborar, ajudar, somar com aí 2 dezenas de deputados federais, dos mais variadas regiões brasileiras, e deputados profundamente ligados com a questão da agropecuária. E sustentar e programar a minha mudança, a minha saída e a entrada de uma nova geração, de um novo conceito de gestão e de administração. Conseguimos isso, estamos em vias de passar já no comecinho do ano, em janeiro, para um novo presidente que vai somar a tudo isso daí e trabalhar pela agricultura. Portanto, foram esses 2, classificaria assim rapidamente, como os 2 grandes desafios e sucesso. Doutor Cesário, muito obrigado. É um prazer ter o senhor aqui no Global Agribusiness Forum, pessoalmente, de estar participando desse projeto tão importante para o Brasil e para o agronegócio. E na semana que vem a gente volta com discussões de logística com o CEO da Luftagro. É um prazer. Obrigado. Prazer é meu. Obrigado. Parabéns e muito obrigado. É um privilégio, um prazer estar aqui. Obrigado. Voltamos na semana que vem.